Olá, irmão, olá, irmão, olá, irmãos. Eu, sem delonga, quero aqui externar minha alegria de estar compartilhando com você a palavra de Deus e dizer que nunca presumi que esse canal, esse humilde canal, alcançasse milhares de vidas. Oxalá isso se suceda. Porém, a nossa perspectiva, a nossa expectativa é alcançar um público que já nos acompanha no dia a dia, o público da nossa própria igreja. Né? Temos aqui pouquíssimos inscritos, mas acreditamos em Deus que cada irmão, cada pastor, cada líder fazendo sua parte, levaremos muitas vidas aos céus. Né? A salvação eterna em Cristo Jesus. Propagaremos o Evangelho. Quero então, na minha simplicidade, externar aqui um conteúdo bíblico, né, que pode de fato ajudar você na sua caminhada com Cristo, na sua fé em Deus. Então eu quero abrir uma série aqui falando a respeito da genealogia de Cristo, a importância da genealogia de Cristo, os ensinamentos que podem ser extraídos daí, as lições que podemos extrair para o nosso crescimento espiritual. Estou aqui com minha biblinha aqui rota, pequenininha, algumas anotações para a gente não se perder na caminhada, né? Pastoreio 3 igrejas e tenho que ter todo o cuidado de estar alimentando esse povo via as redes sociais, né? Via esse veículo tão poderoso que é o YouTube. Também me faça acompanhado de uma Bíblia maior para a gente poder desfrutar aqui de algumas traduções diferenciadas da Bíblia. Então abra aí a sua Bíblia em Gênesis, em Mateus, perdão. Mateus capítulo de número 1, versículo 1. Diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, o filho de Davi, filho de Abraão. Antes de tudo, é importante dizer para você que o nosso Deus é um Deus de origem. Nosso Deus preza pela origem, pela história. Nosso Deus, ele atenta tanto para essa questão que ele mesmo registrou a história na Bíblia Sagrada. Se não fosse a história, não saberíamos quem Deus é. Né? A história também corrobora para que conheçamos esse Deus Todo-Poderoso. Tudo que ele fez no passado e fará no futuro, né? E tem feito no presente, está registrado nesse livro santo chamado Bíblia Sagrada. Porque o nosso Deus é um Deus de história, o nosso Deus é um Deus que tem uma história, tem um princípio, né? Nesse sentido de se fazer conhecido. Né? Como essência, ele é sempre eterno, né? Ele é atemporal, não existe assim, Deus passou a existir, Deus iniciou, não, isso não existe. Essa ideia de existência é meramente humana. No que tange a Deus, ele é Deus, nele consiste toda a vida, toda a plenitude, né, da existência. Ele deu a origem até a própria eternidade, mas esse não é o assunto. Por fim, o que eu quero enfatizar é que ele prisma tanto pela história, pelos princípios, que temos um livro na Bíblia que trata somente disso. Né? O livro de Gênesis, Bereshit. Gênesis, princípio, começo, início. Se você ler toda a Bíblia Sagrada, você vai ver que nos livros históricos estão lá registrados as genealogias. Né? E ai de nós se não fosse a Bíblia Sagrada e o seu registro histórico, né? O que seria da humanidade? Não saberíamos a origem de todas as coisas. Então, irmãos, partindo desse princípio, o próprio Cristo também tem uma origem, né? Humanamente falando. Ele haveria de vir de uma linhagem real, porque ele é rei, rei dos reis. E como o evangelho escrito por Mateus, ele é direcionado aos judeus, houve também por parte do Espírito Santo, né? Houve também essa preocupação por parte de Mateus registrar a origem
do Cristo, porque os judeus, eles prismam pela sua origem, por sua raiz, por sua descendência, por sua história. A bem da verdade, irmãos, todo homem deveria atentar para isso, né? Todo ser humano, porque não existe história sem o homem, né? E não existe homem sem história. Então, deveríamos atentar para isso. Pegando um gancho aqui, a gente vê hoje que há uma banalidade muito grande com relação aos princípios, né, aos marcos, a origem das coisas. O mundo está tentando deturpar. Hoje nós vemos uma igreja sem origem, sem princípio no Brasil, né? Uma igreja dos desigrejados, que ninguém sabe quem são os pastores, de onde foi que esses pastores surgiram, para onde eles estão conduzindo essas almas. Hoje nós vemos cantores e preletores e tantos que se dizem cristãos sem origem, né? Ministerial, sem origem familiar, né? Muitos que ninguém sabe qual foi a primeira, a segunda ou terceira esposa, a quinta, a décima, a centésima ou centésimo esposo. É uma bagunça. Humanamente falando, tem essa nossa perspectiva, né? Mas graças a Deus que ainda existe um povo que prisma por aquilo que é princípio, por aquilo que é certo, por aquilo que é coerente, por aquilo que é origem, né? Por aquilo que é histórico, porque isso é bíblico, isso é da natureza divina. E, por fim, nós entendemos assim a importância disso. Por isso, irmão, propus em meu coração trazer a vós outros o ensinamento a respeito da origem de Jesus. E falando dessa origem, nós vemos aqui, irmãos, por exemplo, Mateus capítulo 1, versículo 1, a sua genealogia, que o primeiro nome do Novo Testamento e o último nome do Novo Testamento é exatamente o nome Jesus. O Novo Testamento começa com esse nome e o Novo Testamento encerra-se com esse nome. É interessante esse detalhe, porque isso também traz uma conotação que todo o Novo Testamento, todo o conteúdo do Novo Testamento está centralizado na pessoa de Jesus. Então, muitos hoje usam as Sagradas Escrituras para falar de tantas e tantas coisas, e de fato a Bíblia tem assuntos diversos. Porém, irmão, todos seriam interessante a gente entender que, de certa forma, eles estão atrelados a Jesus, eles estão interligados à pessoa de Cristo Jesus. Não podemos desvincular, né, de Jesus Cristo e sair do foco que é Jesus, né? Não dizendo com isso que Jesus seria a chave hermenêutica para a interpretação das Escrituras. Não. Isso é um outro assunto, né? Alguns asseveram isso, mas eu não estou aqui dizendo isso. Estou dizendo que o conteúdo bíblico, né, principalmente do Novo Testamento, é a pessoa bendita de Jesus. Ele é o centro, ele é o eixo central de todas as coisas, né? Ele é o princípio de todas as coisas, né? Os ensinamentos a respeito do reino, de quem é Deus, do amor ao próximo, o que é igreja, tudo parte da pessoa de Jesus, né? Como devemos lidar com os inimigos, tudo parte da pessoa de Jesus. Então, nesse aspecto. A Bíblia, por exemplo, é o livro da vida. Essa vida é uma pessoa viva. Então, grave isso na sua mente. O que é a vida? A vida não é uma coisa, um espírito, né? A vida é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que coisa interessante. E essa vida, essa pessoa, né? Essa pessoa, ela foi mencionada no Antigo Testamento várias vezes por tipologias, por profecias. E nós temos que entender que a Bíblia é considerada como a revelação de Deus. Agora, detalhe, essa revelação ela é progressiva. Por que ela é progressiva? Porque se você ler o Velho Testamento, você vai ver que Jesus aparece de maneira teofânica. O que é teofania? São as aparições de Deus.
né? As aparições de Jesus, melhor dizendo, as aparições de Jesus. Jesus como um fogo na sarça ardente, por exemplo, ali que falou com Moisés, como o anjo, não é uma coisa, pode ser qualquer um, mas o anjo do Senhor, ali possivelmente pode ser Jesus, ou é o próprio Jesus. Então isso é a chamada teofania, aparições, né, de Deus ou de Cristo, né? Cristofania, melhor dizendo. Cristofania, aparições de Cristo, certo? E a gente vê que esse Cristo, ele se revela completamente justamente na sua encarnação, né? Registrada no Novo Testamento. E a gente vê a importância disso, né? A gente vê a importância disso partindo desse princípio de que o nome dele aparece no começo do Novo Testamento e no fim do Novo Testamento. É muito, mas muito interessante. Outra coisa bastante interessante, só para provar que ele é o último nome, se você puder abrir a sua Bíblia aí, eu tenho uma outra Bíblia aqui para ficar mais fácil, a Bíblia maior, Apocalipse 22 e o verso de número 21. Apocalipse 22, versículo de número 21. E aí você verá que Jesus é o primeiro nome do Novo Testamento e o último nome. 22, último capítulo de Apocalipse 22 e o versículo 21. Diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Então percebemos aí que começa o Novo Testamento com o nome dele, termina com o nome dele, mostrando que ele é o conteúdo principal do Novo Testamento, é o tema central do Novo Testamento, né? Na genealogia de Jesus, dada por Lucas, prova que ele é um homem correto. O título Cristo não é mencionado em Lucas, em Lucas 3, do 23 ao 38, mas na genealogia de Cristo dada aqui por Mateus, prova que ele é o Rei e Cristo de Deus. E o título Cristo é enfatizado várias vezes, se você perceber aí no versículo 16 ao 17. Então a gente vê aqui que dois evangelistas, eles registraram a genealogia de Cristo. Lucas mostra Jesus como um homem perfeito, mas não cita, por exemplo, a sua parte divina, né? Porque a ênfase é no homem, pois sendo Lucas um historiador, então a ênfase recai justamente no homem. Então, já Mateus não. Mateus, a perspectiva de Mateus é observar a linhagem real de Jesus, né? A sua descendência real. Então, vê-lo aqui como rei. Então, na genealogia aqui você percebe que ele é rei pelo fato de estar sempre enfatizando que ele é o Cristo. O Cristo. E várias vezes é enfatizado na própria genealogia. Versículo 16 ao 17, você vê isso. Então, é importante entender isso aqui, né? É importante entender isso aqui porque, assim, muita gente pergunta, por que 4 evangelhos que falam da mesma coisa? Na verdade, são 4 evangelhos que têm perspectivas diferentes, né? Narram os mesmos fatos por ângulos diferentes. Por exemplo, Mateus cita Jesus, né, como Cristo, como Rei, e faz questão de mostrar na sua genealogia exatamente isso, né, a sua descendência real. Já o Marcos demonstra Jesus, o lado servo de Jesus, né? Jesus como um servo perfeito de Deus, como aquele servo sofredor, descrito pelo próprio Isaías, profetizado pelo próprio Isaías. E Marcos tem essa perspectiva, né? Marcos já não dá tanta ênfase a outras coisas como Lucas, né? É mais detalhista. A ênfase de Marcos recai também
na questão do milagre, dos milagres de Jesus. Por quê? Porque o evangelho escrito por Marcos é direcionado para os gregos, né? E os gregos tinham mais a sua visão voltada, né? O seu anseio se volta mais para a questão dos milagres, dos sinais, né? O próprio apóstolo Paulo disse que os gregos anseiam por sinais. E aí, aproveitando o ensejo, Marcos mostra mais isso. Mas também mostra esse lado humano, esse lado servo, melhor dizendo, de Jesus. Né? João já demonstra Jesus como sendo o próprio Deus. E a gente vai ver isso mais na frente. Então, esses 4 evangelhos mostram as 4 faces, né? Digamos assim, do Filho de Deus. Os 4 ministérios do Filho de Deus. Ou essas 4 visões do Filho de Deus. Então, só nesse versículo aqui, a gente já começa a entender, né? A genealogia, o porquê da genealogia. Só mais um detalhe no versículo 1, na terceira parte do versículo. Porque se você não sabe, nós podemos dividir um versículo bíblico em diversas partes, desde que estejam concluindo o pensamento, né? Desde que eles estejam completos. Né? Por exemplo, parte A, parte B, parte C, certo? Primeira, segunda parte, enfim. Então, nós voltaremos a nossa atenção para a terceira parte do versículo 1. A terceira parte do versículo 1 diz assim: o filho de Davi. Ele é chamado filho de Davi. Salomão prefigura Cristo como o filho de Davi. Olha que interessante. O herdeiro do trono e do trono de Davi. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 13. Lucas 1, versículo 32 ao 33. Aí você dá uma pausa nesse vídeo, volta para confirmar esses versículos, porque eu não quero deixar o vídeo longo, então eu estou citando os versículos, e aí então você vai procurar os versículos. Volta o vídeo, procura os versículos para ir acompanhando. Salomão, como prefiguração de Cristo, fez principalmente 2 coisas. Né? Edificou o templo de Deus no seu reino, está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 2 a seguir. E falou, em segundo lugar, palavras sábias, palavras de sabedoria. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 23 ao 24. Mateus, corroborando com essa prefiguração, Mateus 12 e 42. Cristo, cumprindo essa prefiguração, está agora edificando o verdadeiro templo de Deus, que é a igreja. E no reino de Deus, né? E tendo falado de palavras de sabedoria. Então a gente vai ver aqui, ao decorrer desses estudos, algumas prefigurações de Cristo. Eu deixei aqui agora a primeira delas, que é Salomão. Salomão foi um tipo de Jesus, né? Porque edificou um templo e era um homem sábio que falava palavras de sabedoria. E isso faz dele uma figura legal de Cristo no Velho Testamento. E aí Jesus vem como o verdadeiro Salomão e hoje está edificando uma igreja, né? O reino dele, o reino de Deus. E essa edificação vem não através de pedras como Salomão fez, de ouro, de prata, mas essa edificação vem pelas palavras de sabedoria do Cristo. Então, por isso que é mencionado aqui Davi, Abraão, que no próximo vídeo nós estaremos lendo, estudando sobre Abraão, e nós teremos assim momentos muito abençoados, né? Espero em Deus que, a princípio, esse pequeno vídeo, são aí 18 minutos, 19, você seja abençoado ricamente, tá bom? Qualquer pergunta, deixa aí no comentário, tá bom? Qualquer dúvida, questionamento, deixa aí nos comentários, porque, como eu disse, eu não tenho pretensão de que esse canal seja um canal que ganhe placa ou coisa do tipo. Não, quero apenas aqui atingir o povo que já vem nos acompanhando no dia a dia e agradecer a Deus se porventura alguém se interessar e curtir, compartilhar, né? Mostrar para outras pessoas, porque o conteúdo aqui desse canal visa só apenas a edificação do corpo de Cristo. Amém? Que Deus possa abençoá-los, que Deus possa fortalecê-los. É isso.